Olá, crianças! O nosso assunto hoje de matemática está na página 56 e 57. E o assunto que iremos estudar é sobre medidas de comprimento. Existem alguns instrumentos de medidas de comprimento que podemos utilizar. Como assim, tia? O que é medir o comprimento? Medir o comprimento é medir o tamanho de alguma coisa. E para medir o comprimento de alguma coisa, a gente tem diversas estratégias. Temos as medidas que não são convencionais, como a tia irá mostrar para vocês agora, que é o palmo. O palmo se serve para medir alguma coisa, certo? E para medirmos o palmo, nós pegamos a nossa mãozinha aberta, utilizando o dedo midinho até o dedo polegar como medida de palmo. Palmo, a gente pode medir a prateleira, a largura da carteira escolar, a largura de uma mesa que vocês têm em casa. Então, para medir isso, utilizamos o palmo. Outra medida não convencional que usamos para medir alguma coisa são os passos. Então, a gente pode medir em passos locais que são grandes, como uma sala de aula, uma quadra de esportes, dentre outros que a gente pode medir. Também temos essa outra medida não convencional, que é o barbante. O barbante a gente pode utilizar para medir a altura, por exemplo, do birô, de uma mesa. O comprimento de um material escolar que vocês têm, que é o lápis, a gente pode utilizar a polegada. A polegada é utilizada com o nosso dedo polegar e através dele podemos notar quanto se mede, por exemplo, uma borracha ou um lápis. Então, essas medidas, como o palmo, os passos, os dedos da mão, que é o polegar, e os pedaços de barbante ou linhas, eles são chamados de medidas não convencionais, certo? São as medidas arbitrárias. São aquelas medidas que não são padronizadas. E aí, crianças, viram? Algumas medidas que a gente utiliza que não são padronizadas para medir algo. A gente pode utilizar o nosso palmo da mão para medir qual é o comprimento do nosso livro, né? A tia disse que o palmo da mão dela tem um palmo, mas a gente pode olhar e meio. Se vocês pegarem o palmo de vocês e for medir com o palmo de um adulto em casa, verá que o palmo da sua mão é menor que o palmo da mão do adulto. Então, irá ter uma diversidade no tamanho de algo que você for medir. Se vocês forem pegar o livro de vocês e for medir o palmo com o palmo de vocês, irão ver que dará mais palmo do que o de tia. O de tia só deu um palmo e meio. E o de vocês poderá dar maior a quantidade de palmos. Vimos também que a gente pode medir algo também utilizando o polegar. E para utilizar o polegar, a gente pode medir, por exemplo, uma caneta ou um lápis ou uma borracha para ver quantos polegares dão. Ó, só é você sair juntando um polegar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, significa que a caneta de tia, de acordo com o polegar de tia, dá 8. Mas se a gente for medir com o polegar de vocês, a mesma caneta, a quantidade
irá dar maior. Por quê? Porque o dedo polegar de vocês é menor do que o de tia. Outra medida de instrumento que nós vimos que não são convencionais, que também a gente pode utilizar aí, além do palmo da polegada, foi nos passos. E que os passos a gente mede em locais grandes, como a nossa sala de aula ou qualquer compartimento da nossa casa. A gente mede contando os passos. De acordo com o que a gente pisa, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5 palmos e assim vai. Passos que eu digo, né? A tia vai mostrar para vocês, por exemplo, que se vocês forem medir na sala de aula, junto com a gente, com a tia, um ambiente da sua sala, da sua casa, que digo, irá ter uma medida bem legal. E eu vou fazer esse desafio para vocês. E no nosso encontro na salinha de aula virtual, cada um irá medir quantos passos dá do seu quarto até chegar à sala, certo? E a tia vai aguardar para ver o que é que vocês dizem a tia. Agora a tia vai sair da telinha mais uma vez e vai mostrar a vocês as medidas convencionais, certo? Que é aquelas mesmas que são certas, né? São aquelas que realmente ele tem os centímetros certinho. Para as medidas de comprimentos precisas ou convencionais, são utilizados esses instrumentos: a régua, a fita métrica, o metro de carpinteiro e a trena, tá? A régua, vocês verem com frequência, que é a régua escolar. Uma régua escolar, ela tem 30 centímetros. A fita métrica, que quem utiliza é a costureira, ela tem 1,5 metro, 150 centímetros. Tá? E o metro articulado varia, e a trena também ela tem uma variação, porque elas são em quantidades maiores. A unidade de medida padrão que utilizamos é o metro, que é representado pela letrinha M. E a menor unidade que utilizamos padrão é o centímetro, certo? Que é utilizado pela letrinha CM, que a gente utiliza para medir pequenos objetos. Você pode também pegar a sua caneta ou seu lápis e pegar a sua régua para poder medir e descobrirá quantos centímetros tem o seu lápis. As réguas normalmente apresentam uma divisão em centímetros. Observe a distância que a tia está mostrando, que é dada em centímetro. Desse pauzinho que a gente vai maior, onde está o número 0 até onde está o número 1, significa que dali para o outro tem 1 centímetro. Então, a cada número que você vai vendo aí, ele vai aumentando a quantidade de centímetro. Por isso que a tia diz que a régua de vocês, ela equivale a 30 centímetros. Se a tia for transformar 1 metro em centímetros, eu digo que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, tá? Não se esqueça.